Patrícia Müller, tu odeias homens? É por isso que escreves apenas sobre mulheres? Percebeste bem? Foste rápida a apanhar isso. É o podcast Não Sei Ser. Olá, olá a todos os não sei seres. Estou um bocadinho envergonhada, confesso que isto me afeta um pouco. Há muitos anos que eu tenho um comportamento muito pouco tolerante em relação a este assunto em particular. E sinto que em 2025 é necessário redimir-me, é necessário explicar que já não penso assim. Às vezes há coisas que só passando por elas é que temos noção e tenho tido a infelicidade de, nas últimas semanas, passar por essa situação e arrepender-me de toda a falta de tolerância, de empatia que tive perante essas pessoas. E é isto, acho que toda a gente tem de ter uma oportunidade para mostrar que está arrependido, para deixar de ser ignorante e para o comunicar. E portanto eu preciso de pedir desculpa a toda a gente que tem sinusite, porque é terrível, é terrível. Sempre que as pessoas dizem, tenho sinusite crónica, e eu penso, vai-te a suar, não, o que é isto, sinusite, tens aqui ranho também, já mergulhei na piscina e subi-me um bocado a água e não morri. É mesmo muito difícil, não posso fazer natação, isto agora com as alergias está mesmo... quem é que se queixa? Quem é que se queixa de ter um bocadinho de pólen no nariz ou de ranhoca? Ou, mas isto apanha-me, que te apanha e que tire, não há, vai ao médico, toma Benurons, toma Vibrociles, toma o que tu... Não, eu não tenho que ouvir estas pessoas mariquinhas a dizer, e de repente... Pessoas, não sei se é das poeiras da África, se é das poeiras cá de casa, se é aos quase 40 anos, estou cheia de sinusite, cheia. Isto é detestável. É uma enxaqueca que começa no nariz. Não, não gosto, quero que me tirem a sinusite. E a questão é, há ranho? Está onde? Não sei onde é que está o ranho. Se estivesse aqui, aqui embaixo nas abas dos seios periféricos, eu saberia que é suar, mas está aqui a algures, paradinho, estacionado, em segunda fila, que um gajo, por muito que assou, está lá na mesma. Eu já vi vídeos de um romeno qualquer que massaja o nariz todo e que depois sai, escorre e descongestiona, mas depois há mais. Depois vem, parece que há ranho do cérebro que vai pingando, tipo aquelas torneirinhas que têm maminhas à volta e que vai ficando aqui e que estaciona. E isto é terrível, uma pessoa não consegue estar bem disposta. E estou a fazer uma coisa que eu abomino, que é queixar-me constantemente. Ando para aí que nem velha, quase que me falta pôr a mão na anca, não tenho anca, que eu sou um bocado um poliedro. E pronto, o meu gato está entusiasmado. E estou sempre a dizer: odeio isto é horrível, isto é detestável, odeio estar assim. E para quê? Claro que queixar ajuda, mas não me faz sentir melhor. Zero. Não tira ranho, não faz. Põe água do mar. Eu não vou pagar por água do mar. Porque é que não vais buscar um Rinomer, um Snickens e depois no nariz? Porque eu não vou pagar por essa merda. Isso é igual às pessoas que vão a Paris e compram latas de atum com ar lá dentro, a R de Paris. Eu não vou, eu quanto muito vou ali à Parede ou a Caxias, porque sou de Lisboa, apanho uma garrafita e ponho lá água e depois chafurdo, mas não vou à praia, não me apetece sair de casa. Isto é terrível, isto confronta-me com algo que eu odeio fazer, que é assoar-me. Eu gosto do efeito de assoar, mas para mim ir assoar-me é como ir ao ginásio, é lidar com o muco. Não quero... Que jarda do caraças, eu não quero lidar com o muco.
E aproveito também para fazer aqui um workshop, que é, há várias maneiras de assoar, e eu sinto que há aqui uma diferença de género, porque eu nunca vi uma faneca a assoar-se como se toda a assoalhada fosse dela. Gajos parece que é o equivalente a mijar nos cantos para marcar território. É de género, eu assumo com o volume que eu quero. No que toca a assoar, eu é que sei o volume, estou-me a borrifar para tudo e para todos. Dá para assoar de uma maneira elegante, dá para assoar assim. E isto é um podcast incrível. Pronto. E depois faz assim, uma coisa que eu ouvi de ver também, as pessoas que depois aproveitam os cantos do papel higiênico para massajar aqui um bocado, e depois há o assoar ao homem. O assoar ao homem, nem vou fazer, eu acho que me explode-me o ovário. É terrível, terrível. E espirros? Espirros as pessoas também são detestáveis. Há espirros, eu tinha uma colega de trabalho há muitos anos que espirrava. Achique, achique. Não me lixes a gravação. Tungas. Venha para cá a peta a dizer que atirei o gato demasiado alto. Achique, achique. Eu espirro um bocado à estúpida, que eu faço o barulho de espirro da banda desenhada, que faço achim, achim, mas não faço ai, ai, como a minha mãe também, uma pessoa da minha família, também espirra assim, mas é espirra a gajo na mesma. Sinto que existe uma sensibilidade grande para o território prático, ou seja, esta é a minha prateleira, esta é a tua, esta é a minha, desculpem estar assim, parece um Martim Torres do podcast dele que eu ouço, mas que não sabe engolir. Mas não há território para sensibilidade auditiva. Devia haver um limite de decibéis, que é, pá, vais-te a suar, tudo bem que também pode ir a suar-se por outro sítio, mas vais-te a suar a um nível aceitável. Não vais para aqui violar-me os tímpanos com o teu ranho. Mas fica aqui então o meu pedido de desculpas. Público, muito público. Eu odeio podcasts que incluam gatos. Mas o que é que querem que eu faça? Ponho-os na rua? Não sabem estar na rua, não sabem, vão para a varanda, começam a discutir com os gatos que estão lá fora. Agora estão a discutir. Bom, peço desculpa então a todas as pessoas com sinusite crónica, então nem imagino o que é crónico. Eu espero que isto me passe, porque senão eu vou tornar-me ganda vaca. Mas mesmo, ganda vaca, começa a disparar, mas baixinho porque eu respeito as pessoas. Disparo, mas com calma, percebem? Vamos agora à rubrica Não Sei Ser com Pessoas. Quem é Patrícia Müller? Eu não sou o Google. Vão ao Google. Posso dizer que a admiro bastante, que é uma pessoa que produz, que parece aquelas vacas, não é? Que a maior parte delas que inseminam, depois ficam a dar leite para sempre, estão ali as máquinas. Ela ordenha-se de uma maneira incrível. Séries, filmes, livros, novelas, e a cabeça dela é... sabem? E é interessante porque eu não conheci muitas pessoas mais intensas que eu, mas senhora Dona Patrícia, os meus parabéns. Eu agora meto a entrevista, que não é hoje, daí ter trocado de roupa, mas foi uma entrevista algures neste ano. E ouçam também, porque vão ficar a saber mambos, que eu nem vos conto. Patrícia Müller, tu odeias homens? É por isso que escreves apenas sobre mulheres? Percebeste bem? Foste rápida a apanhar isso. Tudo sobre mim em 3 palavras. Tu odeias mesmo homens? Eu acho que não. Eu sou mãe de 2 homens, imagina. Então, deves estar a esfolá-los de uma maneira. Estou. Estás, não estás? Deves estar a fazer um excelente trabalho nesse aspecto. Espero que sim. Pelo menos um já entrou na faculdade, já não é mau. Certo. Provavelmente se calhar vai ganhar dinheiro daqui a uns tempos e eu escuso de o sustentar. Sim. E portanto, nesse nível, uma pessoa tem que ser prática e pensar, faz-te à vida, filho. Exato. E faz-te bem à vida. Ser um homem bom.
Ser um bom homem, Mas ser bom. aconteceu-te alguma coisa ou és uma feminista sem mágoa? Não, isto eu acho que tem Ou a seja, ver. todas somos, não é por aí, claro. Claro, não, eu acho que isto tem a ver com conhecimento de causa. Eu percebo melhor mulheres, eu identifico melhor mulheres, eu identifico melhor dramas de mulheres. Não sei se é porque sou uma, porque fui também educada numa linhagem muito feminina, porque tenho muitas amigas e porque confio mais em mulheres do que em homens, sim. Isso é uma Porquê? realidade. Não sei, acho que tem a ver com questões de infância. Habituei-me muito a confiar nas minhas mulheres mais próximas. Na minha Ok. mãe, na minha avó, pronto, e foi Menos muito por aí. representatividade masculina, Menos representatividade masculina, sim. e ausência, se calhar, sentida. Foi uma. Comecei a perceber que as mulheres em muitas coisas tinham muito mais força do que os homens também em muitas coisas. E isto não significa me desprezar, nem dizer que Claro. eles não valem nada. Eu também não gosto dessa conversa, acho isso ridículo. Claro que valem, claro que obviamente valem. Só que, por conhecimento de causa, todos os dramas das mulheres, todas as inquietações das mulheres, eu entendo. É uma coisa. Bate forte cá dentro. Entendo isso e nada comparado, mas já tentei escrever ficção, não dá, porque fico presa em mim. Parece que não Porquê? consigo sair de mim, das minhas coisas, da minha cabeça, parece que não consigo inventar personagens que não saiam só das minhas características, exatamente por isso que estás a dizer. Mas isso é normal, ou seja, tudo o que tu escreves é um É bocado parte de nossa. ti. Claro, claro. Olha, o meu próximo livro agora, que eu estou a acabar, eu tentei fazer. O início era sobre um homem, e depois de repente dei a volta toda, e afinal são mulheres a falar sobre um homem. Não era um sobre. Ouvi dizer que tinha a palavra fuck no título, é esse? Epá, olha, fiquei tão triste. Estava há uns dias com uns Então, amigos e comecei a contar a história, o que é que eu queria. E sim. depois disse assim: ouçam lá, se eu disser fuckboy, o que é que vocês dizem? É tipo aquele gajo com quem nós gostamos de ir para a cama. Eu, Não, não, não! são os gajos que não se conseguem envolver Não! emocionalmente e que andam aí Exato, a rasear. exato! Mas se calhar não vou Ah, poder dar esse título. Imagina. mas é desse livro que estamos a falar, É então. desse livro que estamos a falar. Ok. Porque isso é uma história, é uma coisa, é uma patologia psicológica chamada Dom Juanismo que eu descobri. Ok. Que são homens, isto foi muito potenciado pelas redes sociais, ou seja, hoje em dia o nível de Dom Juanismo atingiu assim o pim, 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 expoente máximo. São homens cujo único objetivo na vida é conquistar mulheres para deixá-las a seguir. Epá, ferida materna aí, forte, forte. Super! Eu falei com muitos fuckboys, muitos, muitos, muitos. E como é que Descobri chegaste até eles? em Partiste cada algum do teu pedra. passado? E não, em cada pedra há um fuckboy. Tipo, levantas uma pedra, sai de lá um fuckboy. Mas eles admitem. Super. Pá, são ótimos. Eu conheci gente ótima. Amigos de amigas, ex-namorados de amigas, estás a ver? Amigo. Sim. Toda a gente. Que é isso? Eu tenho um ótimo para tu falares. Eu tenho um Maravilha. genial para tu falar. Toda a gente, não há uma pessoa que não diga. Eu conheço um. Espera aí que tu vais falar com ele. Mas eles têm, claro que não vamos generalizar, deve haver vários tipos, Podemos mas generalizar, sim, falam de tudo. Querem falam, ser ouvidos. mas acreditam que seja um problema ou falam num sentido de Mais ou conquistas? menos, mais ou menos. É um bocadinho um orgulho. É um bocadinho um orgulho. Ter ali todas as mulheres absolutamente é um poder, não é? Depois de largá-las. Desaparecem. Isto é um ghosting ghosting. nível hard, mas nível hard. É do género, eu descobrir, sei lá, que tu gostas de chocolate negro, arranjar maneira de tu receberes chocolate negro durante 2 semanas em tua casa com bilhetes, com poemas e com coisas incríveis, a dizer que tu és a pessoa incrível, levar-te aos sítios incríveis, dizer-te coisas como eu tenho um És a mulher ipsis da minha verbas, vida. pior, porque isso És assim a mãe até dos meus filhos. pior é. Pior? Olha, eu vou dizer uma coisa, eu nunca senti nada do que estou a sentir contigo. Estás a ver? Estamos aqui os dois. E eu nem saio muito com raparigas, enquanto andar a comer 7 ao mesmo tempo, calma. Eu nem saio muito com raparigas. E depois, pá, há aqui uma diferença. Há aqui uma diferença entre ti e as outras todas. É porque, isto é ipsis verbis. É porque com as outras eu sei lá, já fiz amor e foi bom, mas faltava qualquer coisa. E depois já houve outra coisa sem amor, mas contigo é tipo, eu não sei, eu ficava aqui o resto da vida só a olhar para ti. Obrigada. Desculpa, não, havia um que tinha um piano. Ai, Piano. que fleirada. Houve alguma amiga tua a cair nisso? Não foi uma amiga, mas sim, houve. Era Então, sempre a mesma música. não, era uma adaptação. Ah,
Dar-me, dava o nome. Joana, és tão linda, tananana. E tu entras naquela casa e está um piano Claro com que uma está. música para ti. Depois dele ter dito que tu és aquela especial com quem ele senta à vontade. Eu E tem já uma conheci música, alguns. estás a ver? E tu, Hum, o piano. E pronto, hum. e acabou. Aquilo que me faz confusão é, já tive esta conversa antes com outro convidado, que é nós reconhecendo de onde é que isso vem e o problema, como é que não temos só empatia, não é? Nós ficamos. Parece que há uma espécie de sociopatia da parte deles, não é? E daí ficarmos zangadas. Certo. No entanto, alguma coisa criou aquilo. Foram más mães. Não só, não é? Ou maus pais também, que instigaram um Eu comportamento vi, eu mais vi machista. mais, eu vi mais fragilidade maternal, é engraçado. Pois, Todos eles tinham mais, quando eu digo mais mães também, que horror, claro, não não é há isso. mais mães, Não há é mais mães. cenário maternal Cenário maternal. propício a Não, até isto. mães que morreram. Ou quando eu digo mais Pois, mães, é até exato. mães que morreram. Portanto, não é mais mães nesse sentido. Mortas por eles, se calhar. Ai, sim, quase. Havia uma que se suicidava todas as semanas. Juro-te, era um horror. Uma mãe que se suicidava todas Todas as as semanas ela matava-se. Ai, Todas que as semanas. horror, Sim, olhem agora para este imagina, podcast. coitado. O que é que Claro. acontece? O rapaz não consegue. A partir daí, Não, vou tem falar, trauma de abandono, não é? tem tudo. Trauma é tipo, está tatuado na testa dele. Tem todo o tipo de trauma que tu possas imaginar. Então Todo achas o que a tipo de solução trauma. aqui passa claramente por dar a entender a esses homens que isso é um problema, mas também equipar as mulheres com uma espécie Equipar as de mulheres. inteligência emocional para reconhecerem quando é que estão a ir para a trampa, não é? Sim. Mas Que as nós não mulheres. somos psicólogas, estamos aqui só a tirar Sim. ditates. Sim, mas se calhar sim. Sim. Eles não têm muita autoestima e não têm muita vergonha. Aquilo não há muito limite. Daí uma certa sociopatia, como tu estavas a dizer. Não há muito limite entre o certo e o errado, ou o que é que eu posso fazer, o que é que eu não posso fazer. Aquilo é mesmo, bora lá, segue em frente. Outra realidade, não é? Não há muita moral, há ali um bocadinho de Aspergerzinho, não há, tipo, não há o bem e o mal, não existe, eu vou fazer mal, não existe, não existe. Existe só segue em frente. Epá, Go. isso leva-nos um bocadinho à série que ainda não saiu, que é O Arquiteto, Certo. que na altura, infelizmente, as mulheres é que eram vítimas depois de julgamento e de condenação, porque eram umas porcas e umas badalhocas, e eu senti isso na pele porque fui vítima de revenge porn. Tive um Foste. namorado na internet que espalhou fotografias não, que nós fazíamos aquilo pelo, agora FaceTime, na altura era Net Meeting, e o gajo espalhou fotografias minhas de 13 anos a masturbar-me. E fui para várias escolas, espalharam isso por várias escolas, imprimiram só para Ai, veres o quão velho eu sou. E eu é que sofri tudo, ai, percebes? que Eu é que. horror. Epá, imagina teres a Como é que cona tu num superaste folheto. isso? Olha, não sei se superei, não é? Mas arranjei aqui estratégias, se calhar é por isso Fizeste que sou terapia? humorista. Claro, faço terapia há anos. Há anos. E acho que ainda tenho uma dissociação muito grande do meu corpo. Ainda não abracei muito o meu lado feminino porque eu considero mais vulnerável, percebes? Há aqui várias questões interessantes. Mas sobre a abordagem que vais dar a essa questão, que já deste, já está escrito, não é? Já está, já está. E já está filmado e produzido, estava Não em posso. pós-produção há uns tempos. Estava, exato. Eu não posso falar muito sobre isto ainda. Ok. Ainda não posso falar muito. Eu não sei, eu acho que é uma coisa completamente cultural e é isso que nós estamos a mudar, que é explicar às mulheres, tentar perceber aquele fascínio por homens poderosos, estás a ver? É uma cena completamente cultural que vem e vem e vem. Não existe tanto fascínio por mulheres poderosas, mas por homens poderosos existe. Porque acho que muitas de nós, ou se calhar todas, em medidas diferentes, procuramos segurança e de certa forma o poder parece dar segurança, Claro. de alguma forma. Claro, e está, por exemplo, está provado que os famosos e que são bonitos e têm bons dentes e são simétricos, à partida granjeiam mais simpatia e confiança das pessoas. Porque não tem um ar doente, porque. Porque é exatamente isso, porque porque confiam, as pessoas confiam nos famosos, como se isso fosse, quer dizer, como se isso fosse uma relação natural, mas não é. É Pois. só estranha, é só absolutamente estranha. Mas Neste estavas a caso, dizer, não queres glorificá-lo e, portanto, neste não, caso, não podemos vagamente. fazer vagamente, e isto mais uma vez são a história de duas mulheres metidas aqui ao barulho. Certo. Portanto, isto são a história de duas mulheres. E apenas aproveitar um facto que foi completamente público. Tu, se quiseres, vais ao YouPorn ou ao Xporn. E Ainda está lá? Está lá. Não pode. Acredita? Passei uma tarde inteira a ver aquilo.
Está Bem, lá. calma, também não há assim tanto para ver. Há muito para ver. Há muito? E depois, Bem, ainda por não cima, interessa os também. filmes Não vejo, não pornográficos que fizeram preferi. a seguir O Arquiteto Quebra-Bilhas. Ai, não estou a par. Nunca vi. Nunca viste O Arquiteto Quebra-Bilhas? Não, a parte da bilha nunca me entusiasmou muito. Não sou muito bilha, confesso. É um filme, um clássico do Ai, não porno estou a par. português. Ai, não estou a par. Vou-te mandar depois, O Arquiteto Quebra-Bilhas. Ai, que maravilha. Pronto, então, como é que se segue de bilhas? Ah, vamos fazer aqui uma passagem completamente O Arquiteto Quebra-Bilhas. histórica de arquiteto quebra-bilhas para Leroy Merlin. Ah! Não são só os arquitetos que andam aí a quebrar bilhas à torta e à Oh, direita. Joana, mas sabes o que é? Sabes o que é que tu tens que perceber? Eu às vezes ouço estas histórias, mas Mas ouço se outras calhar não é histórias Leroy também. Merlin, atenção, nós é que É estamos Leroy a dizer. Merlin. É literalmente Leroy Merlin. A história começa no. Não, mas uma coisa que tens que perceber é: eu ouço estas histórias, como por exemplo, ouço outro tipo de histórias. Olha, a semana passada estive a almoçar com um juiz incrível, com quem espero vir a trabalhar, um homem maravilhoso, que apanhou o padre Frederico na Madeira. E tu tens que perceber que a minha reação corporal a qualquer uma destas histórias é começar a transpirar, o coração começar a bater, e eu tenho uma subida de adrenalina. É tipo como se fosse a coisa que eu mais gosto de fazer no mundo. Imagina a coisa que tu mais gostas de fazer, e eu é ouvir isto, Certo. qualquer que ela seja. Desde o Padre Frederico à história, sei lá, de um gajo das FPs 25 que ainda quer trabalhar, que vamos fazer, ou Leroy Merlin, que eu estava assim a tremer de excitação. Conta, Então, por favor. isto para as pessoas saberem. Isto é uma coisa. Isto é uma coisa e as pessoas têm que saber que podem fazer Não esta vamos ser coisa. processadas pela. Não sei. Isto é um mito urbano. Pode ser ou pode não ser. Isto pode levar mais pessoas. Olha, para comprarem cenas. Sim. Sabias que é da Daniela? Quem é a Daniela? Daniela Leroy. Que merda. Sim. Também, em americano seria. Então, hoje estavas muito bem. Foi... Não fui, não fui. Isto não foste? foi uma amiga que me contou. Claro, Ou seja, sim. e o que é que eu não quero ir ao ver isto. Eu quero que a minha amiga me esteja a contar isto. Certo. Portanto, essa é a minha cabeça. Eu não quero ir para o ver cenas. Eu quero que me contem as cenas para eu. Certo. Certo. Então, amanhã, as pessoas já sabem, se dirigiram ao por volta desta hora, meio-dia e tal, uma, o que é que vai acontecer? Estão lá pessoas das obras, portanto, funcionários de construção, Sim. chamemos, e mais quem? Senhoras carentes, Maduras na zona. maduras, louras, já sou eu na minha cabeça, que interpelam os empregados das obras, portanto, os senhores que estão lá à procura de material, As trolhas, sim. Eu digo. e Estás aí com merda. estou aqui à volta, interpelam as trolhas e acabam por irem para as carrinhas deles no parque de estacionamento, onde são viciadas. Viciadas Se em. viciadas. Pá, isto há tanto trocadilho com tinta, com balde, com Com trincho, pincel, com martelos. batanetes. Era o resto do dia, era o resto do dia. Mas pronto, portanto, já sabem, quem quiser, quem precisar. Às vezes a pessoa precisa. não Depois é? do ananás no Mercadona. Exato, esta é a coisa a seguir. Vão à procura de coisa. Ai, tal, pode-me ajudar aqui, não sei qual é a lixa que eu devia levar. Ó dona, Lixa, ó dona. batareca. Não sei o que ele chama dona. Ó dona, leva aqui esta lixa. Ah, mas podia-me ajudar a levar isto para o carro? Isto já sou eu, na caixa. Sim, 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 sim. Isto é pesado. Ah, mas são só 3 parafusos. Mas é Não, pesado. ele é que diz, isto é pesado. Exato. Ele com um saquinho assim Ele com um saquinho de nada, isto é pesado. E depois chegam lá abaixo, ah, dona, eu tenho ali na minha carrinha, posso-lhe mostrar como é que isto funciona. Ah, Jorge Sousa. Ah, estou simpática, então pumba, carrinha. E sabes o que é que eu acho? Eu acho que anda para aí tio, também, a disfarçar-se de trolha, Achas? para no fundo estar a comer tias numa caminhonete. Um tio não quer comer uma tia. O tio quer comer quem? Quer comer gajas das caminhonetes. É? Mas isto é a sério. É que eu não estou a par dessa, eu não sou Disfarça-se mulher, de sou trolha. Pereira. Ah, pronto, disfarça-se de trolha e vai.
para as Pronto. caminhonetes. Ah pá, fenomenal. Isto vai servir de inspiração para alguma coisa, porque isto são as Epá, isto tem que factias. entrar, isto tem que entrar Isto em são algum lado. factias, tu devias fazer um livro. Não é bem factias, isto são mulheres. Olha, eu agora, por causa de outros projetos, estive a rever. Agora vamos passar para um nível de alta cultura que tu vais ficar parva. É isto que eu Estive a gosto. rever o Buñuel, Sim, o La Belle du Jour. ok, estou a fingir que sim. Não conheces esse filme? Não. Pronto, esse filme é a Catherine Deneuve, é muito antigo esse filme. É a Catherine Deneuve, que tem uma vida incrível, casada com um médico. Ela é linda de morrer, nova, esperta, high class. E que está aborrecida. E que está super aborrecida. E então, o que é que ela faz? Torna-se puta. E bem, Torna-se puta. Mas nem recebe. Nem recebe. A cena não é essa. Só que o que é mais engraçado é que ela não se torna qualquer puta. Ela é uma gaja, e o Buñuel tem uma entrevista incrível a explicar isso. Ela quer ser humilhada, ela quer ser espancada, ela quer a força que o marido não lhe dá em casa. E então, isto a propósito das tias e do Leroy Merlin, e o Buñuel diz uma coisa muito engraçada, que é nós não sabemos as taras das pessoas, nem o que é que está lá dentro, é tudo muito, não é? E tu és muitas coisas e tens muitos desejos. sim. E então, as tias podem ser somente uma Belle du Jour. Ela está bored, Certo, está certo, aborrecida. certo. Tipo, aquilo é chato. As crianças são chatas. A casa é chata, o marido é uma seca. Claro. Estás a ver? Já não há Não, elan. mas era o clássico jardineiro, não é? Era o jardineiro, o Era o clássico facteur, jardineiro. Mas este eu acho que tem um fator de risco mais interessante. É como a Belle do Jour. Porque ela depois é apanhada e aquilo é uma grande vergonha. Bom, há todo ali um elan e o marido acaba... Bom, enfim, é uma grande cenaça. Aqui eu acho que as pessoas estão mais exigentes. Porque o jardineiro depois também se torna aborrecido. Porque é só o jardineiro, não é? Sim. E é sempre o mesmo. Aqui pergunto-me um bocado se nós vivemos agora duas fases em simultâneo, acho eu, que é, por um lado, estamos a desconstruir o machismo em várias Certo? vertentes, Certo? e há vários homens Certo? que estão a questionar e também estão a batalhar um bocadinho com como é que é ser homem, o que é ser homem hoje em dia, porque perdem um papel que lhes era natural e que lhes foi ensinado e têm de questionar tudo. Mas, por outro lado, também estamos a ver uma ascendência do machismo nos mais jovens. Está a Bastante. haver uma influência gigante nesse sentido. Também tem a ver com a direita, não é? Com algum papel Sim, está político da direita, sim. tudo ligado. Sim. Às vezes eu pergunto-me se determinadas mulheres não estão à procura de um determinado estereótipo de masculinidade que também já só encontram fora de casa, percebes? Se calhar também querem um trolha que é um homem a sério, é um homem que constrói, é um homem que pinta, é um Ai, homem sim, que trabalha com as que mãos. trabalha com as mãos, que tem o escritório, que cheira a cu. Epá, Sim. desculpem todos os trolhas que possam estar a Opa, ouvir. exato, exato. Pode haver trolhas incríveis e que nós E vemos há, na SIC Mulher. seguramente, e que vem o Sim, Buñuel, seguramente, há e tudo neste apareçam. mundo, claro. Exato. Dê um toque. Essa ideia de masculinidade, não é? Eu acho que os homens andam um bocadinho perdidos e nós também, sabes? Nós andamos um bocadinho perdidas no nosso papel e no deles. Eu, pelo menos, acho que estamos numa transição do caraças, sabes? Nós vimos de uma geração das nossas mães, mas mais das nossas avós, que não foi assim há tanto tempo, estás a ver? Onde as mulheres ficavam em casa sem trabalhar. Certo. Hoje em dia não só trabalham, como tomam conta das crianças, como provavelmente sustentam os gajos. Estás a ver? São as melhores na escola, estão a atingir cargos de topo incríveis. Hoje em dia tu vais, por exemplo, ver nos tribunais, a maior parte delas são juízas, engenheiras, arquitetas, tudo nós temos a tomar conta. Certo. E, epá, por um drive incrível que as mulheres têm, e isso é verdade, e porque se calhar era como o Por Spike termos Lee sido dizia. underdogs Exato, durante tanto exatamente. tempo, agora Exatamente. queremos It's singrar. payback time, exatamente. Portanto, nós estamos a subir, só que isto custa-nos horrores. A nós e a eles. Porque, espera, eu estou a falar de uma determinada classe masculina que tem consciência disto e que Claro. pretende mudar. Claro que não podemos generalizar nem para o mal, nem para o bem. Claro. Mas eu sinto que também podemos, eu não estudei sobre isto, mas podemos estar a cair num exagero, se calhar, de homogeneização de papéis sem ligar ao género, que também nos faz estar um bocadinho mais perdidos. É uma boa questão. Eu não consigo dizer-te sobre isso. Pois porque, também não, mas ou eu seja, pergunto-me sobre eu isso. também pergunto muito sobre isso, que é, será que todas temos que ser CEOs? A certa altura já estamos nessa versão, não é? Onde é que tu própria te inscreves? E uma aversão também é um papel que por acaso foi mais conservador, mas que poderá também estar aqui um bocado ligado à biologia, percebes? Eu reconheço
Epá, eu tive agora, olha, neste próximo livro do Fuckboy, eu estive a fazer uma grande pesquisa sobre os caçadores-coletores e a questão das relações entre homens e mulheres. Nas tribos de caçadores-coletores não havia hierarquias. Homens e mulheres eram iguais. Mas havia sim papéis completamente diferentes. Os homens iam caçar e as mulheres eram as coletoras e Certo. tratavam das crianças. Certo. Isso é verdade. E isso muda muito. Claro que, repara, também há tribos onde as mulheres iam caçar, eu não digo que não. Sim, sim. Mas, na maioria, era assim que funcionava. Até pela força do corpo, não é? E porque nós temos as crianças, o que é que tu vais fazer? Tens as crianças e depois a seguir vais matar um búfalo? É possível. Ainda matas a criança e colhes o búfalo. Epá, mas matas a criança, sabes? É isso Sei. Tu tens quantos filhos? 3. 3, tens que parar. Não, já estou velha também, agora alguma vez. A outra já está velha. Já nasces, a outra já quer lá saber disso. Não, mas essa coisa da maternidade é uma cena muito complexa, no sentido até da atribuição dos próprios papéis sociais. Não que os homens não possam educar as crianças, não é isso, mas De todo. nós temos sempre eu acho que nós temos sempre aquela vontade de educar as crianças, as mulheres têm. Não é? Certo. Já que as têm de acompanhar. Nem Uma mãe sempre, que deixa sim, um filho, mas se tudo correr bem. se tudo correr bem, exato. Uma mãe que Certo. deixa um filho não é uma mãe que vai ficar bem. Sim, claro que Não não. vai ficar bem da cabeça, não Nem vai. esteja bem, que nem Não esteja, vai, não vai. Não esteja vai. ok. Um pai que deixa um filho, Sim. não sei se é a mesma coisa. Também admito que possa estar a ser muito Claro, ousada estamos a nestas ser, coisas. sim, Estamos a e estamos a especular. dar se calhar uma má imagem e depois vão pensar que as feministas não pensam. Nós até acho que até estamos a dar aqui uma perspectiva bastante equilibrada. Por exemplo, uma das coisas que eu estudei quando eu fui mãe há 11 anos foi que os homens estão equipados biologicamente para o cérebro se adaptar a um papel mais presente desde que tenham uma ligação próxima com a criança desde o início. Certo. Ou seja, esse papel do pai mais ausente e que se desliga acontece muitas das vezes porque não tem capacidade para o fazer, porque a vida não deixa, porque está nesse papel mais de provider e está mais fora, ou até às vezes, como foi no meu caso, eu comi por completo todas as responsabilidades da Irene. Foi. Eu deixa estar que eu faço, não, deixa, eu é que sei fazer, Eu também sabes? sou um Aquela bocado cena assim. a tudo, Eu também sou um bocado assim. sabes? Então E às depois há o tantas. problema da grande mãe latina. Que Itália, Espanha, Portugal, a mama, não é? A grande mãe, a A grande. patroa, a a grande matriarca. mãe. E nós incorporamos muito isso, nós temos muito isso na nossa cultura. Os nórdicos não têm. E A bem. maneira de educar é completamente diferente. Nós não, nós é a grande mãe. Portanto, nós sentimos a obrigação de sermos a grande mãe. Como se as É crianças fossem morrer se nós não fôssemos as grandes mães, não é? Ai, não, eu estou em cima. Oh, e hoje em dia ainda está pior. Porque além da grande mãe, tu agora tens a culpa de trabalhar. Portanto, ainda estás mais em cima das crianças. A culpa de trabalhar e a culpa de não ser a mãe perfeita, porque Exato. cada vez mais há a difusão de outros métodos de Epá, eu odeio essas parentalidade. merdas. Eu odeio. Ficas Parentalidade positiva. Até me vomito. Epá, eu sou uma mãe dos anos 80. Eu sou uma mãe dos anos 80. sabes que me Se a gente falta leva isso. berros e grita. Epá, e apanha porrada, volta e meia. Ai, não posso dizer Oh meu isto. Deus! Cancelem-me já! Sabes o que é que o Vanderdinho diz? O quê? Cancelem-me já que eu preciso de férias. Exato. Tipo, larguem-me da. É pá, sim, volta e meia. Obviamente não dou sovas porque até nem tenho força, já não me interessa. E pá, porque sovas é uma chatice, depois com todos marcados, depois grito ainda Sim. mais. Tipo, Depois ainda não, podem ligar para o 112 e dão o nome deles, é uma chatice, sim. não sim, dá. percebo. Agora, uma palmadona assim, tipo, só para assustar. Tipo, o que é que Pá, eu estou a fazer? Nada, nada. Eu sou Mas- extremamente contra, mas já conheci crianças que eu... e que são o resultado das mães e todos os outros fatores Eu não que eu suporto pensei, pá, crianças percebo, horrorosas, eu não percebo. suporto. Há Eu não crianças suporto detestáveis. crianças, eu não suporto. Pá, eu levanto logo a Este mão, eu não podcast vai tão suporto. para... Eu não suporto crianças horrorosas. Crianças que fazem birras, crianças que estão sempre Que horror, a Patrícia, amassar. que maçaba. Epá, Que epá, tu maçada. sabes, antigamente, eu depois também estudei um bocado sobre isto também para me limpar da culpa, não é? Foi a Carta dos Direitos, o século XX é o século da solidariedade, há um filósofo que diz isso. E foi um bocado para limpar as atrocidades que nós cometemos contra as crianças a vida toda, a história da humanidade, que nós fizemos a Carta dos Direitos das Crianças, mas isso foi em Ok. 1900 e tal. Até lá, tu Já trabalhavas no perderam. campo, ó filha, tu não te interessavas. Minha avó dizia isso. Ai, as crianças não interessavam. Comeu na cozinha, não têm interesse.
As crianças não sabem de nada, dizem umas merdas, depois choram, depois caem, depois gritam. E tudo aquilo é prepotência, e é ego e é emoção. Reparem, são adoráveis. E tudo aquilo é amor, e percebes? Mas, por outro lado, as crianças não pensam em nada. As crianças não quero. Mas porquê que não queres? Está bem, então já quero. Foda-se, a sério. E tu estás ali 2 horas, sabes? Olha, vou-te contar esta. Uma vez na escola, numa escola dos meus filhos, a criança não queria entrar no carro. Não queria. Então os pais ficaram com a criança até às 10 da noite no parque de estacionamento da escola. Eu sou um bocado essa pessoa, Patrícia. Ai, não! Eu sou um bocado. Vem aqui para casa, vem, traz a tua filha aqui para casa. Vá, Todos se os calhar meus amigos sim. dizem, eu vou mandar uma filha para casa. Traz. Não, mas sim, se calhar sim. Houve uma vez que ela não queria entrar na escola e estava a chorar, aos altos berros e não sei o quê, mesmo muito. E eu fiquei sentada ao lado dela até ela acabar de chorar, para depois lhe explicar que a escola é importante, que a mãe volta, pá, porque tem aquela empatia e culpa de mãe e não querer Espera, ser. quanto tempo é que isso foi? Isto foi desde as 4 da tarde até às 10 da noite. Não, foi tipo. Tá bem, se sei for lá, um quarto de hora. meia Tá bem, mas isso eu também, calma, eu também. Pensava que lhe espetavas logo uma vassourada. Achas? Claro que não, coitadinhos. Eu sou muito boa com eles gostam muito. Os meus filhos gostam muito de mim, um dia posso-lhes Acredito, perguntar. não levam. Não, eu vi. Eles gostam muito de ti Percebes? e ao mesmo Não. tempo são muito independentes. Portanto, E são- acho são- que whatever works é um bocadinho isso. Não, e sou muito independente. independente. Eu tenho um mais velho na faculdade, ótimas notas, porreiríssimo. E gostam muito de mim, andam sempre muito à minha volta. Estás a ver? Sou muito pintainhos, porque eu sou muito mãe galinha também, a mãezona. Eles têm Eu pai sou- presente? Tem o primeiro pai, portanto, são 2 pais, não é? Certo. O primeiro pai vive no Brasil, portanto é mais ausente, e o segundo pai, sim, é muito presente, Boa, muito fixe. presente, e é bom, e nós somos amigos. É pai? É pai, quer dizer, é mais ou menos pai, porque depois as decisões mais lixadas sou eu, não é? Oh, Eu sou sempre a má, sou sempre eu. Ele é sempre diversão, alegria, não. Cabrona sou eu. Que de quem eles se queixam sou eu, mas está tudo bem, eu já te expliquei. Eu tenho uma missão, aliás, tu perguntas algum dia aos meus filhos, eles vão dizer, eu tenho uma missão. Qual é? Educar-te, para tu teres uma boa vida. Eu vou ser a tua primeira parede, eu vou ser o teu primeiro amor, mas também vou ser a tua primeira contrariedade. Porque senão, e eu já vi isto, de pessoas que não têm contrariedades e não são educadas, e vão para o mundo, e o mundo engole-as, porque o mundo Verdade. é cruel, é mau, e não gosta da tua filha como tu gostas. Está-se a cagar se ela chora à porta da escola, ninguém quer saber. Certo. Portanto, se ela aprender, tipo, levanta o cu, porque ninguém vai olhar para ti, levanta o cu, vá, adiante. Sim, até para aprender a relativizar Yeah. os problemas e não ficar Exato. apaixonada por si mesma, assim, pela sua Exato, própria e depressão. pelo próprio poder, pelo seu próprio poder. Sabes porque é que a história pronto, Freud explica a história do controle anal, não é? As crianças controlam o mundo quando os pais Aprendem a- percebem, sim. exato, a controlar o esfíncter. É o resto da vida, elas controlam-te, controlando a tua emoção. E tu sabes que tu vives em função delas. Não tem como. Percebes? Não tem como não viver em função delas. Eu vivo em função dos meus filhos, não tem como. E portanto, mas há uma coisa que eu sei, que é, se eu não estou, eles têm que estar bem. Eles não podem estar a chorar. Oh, minha mãe, eu estou tudo sozinho. Não! Porque isso é pior para mim e para eles. Eu tenho que educar para o mundo. Certo. Para a crueldade, para a maldade e para a bondade e para o amor também. Mas há pessoas que vão ao extremo de o mundo é tão mau que mais vale levares agora merda e vou tratar-te mal e não sei o que é para depois. Não, claro que não. Que Imagina. horror, isso é horrível. Não. Vou-te bater não. agora porque assim quando levares uma Exato. sova, quando fores Já mais sabes, crescido, sim. já te sabes defender, que é Não, mesmo de assim. todo, não é nada Claro, disso. E eu, claro. como é óbvio, não dou sovas. Volta e meia é só assim, como é que dizia alguém? Era sacudir o pó. É, fazer exato, assim, uma estás a ver? palmada na Tchaca. hora Às vezes certa. nem olho, faço só assim, está quieto, pá. Eu tenho Tá uma amiga quieto. que diz, eu até bateria no meu filho, mas ele já tem mais força que eu, portanto... Não, isso é o problema do mais velho. O mais velho já... por exemplo, mas é tão engraçado os rapazes e as raparigas. A minha filha praticamente se levou 2 palmadas na vida, foi uma sorte. Pá, não levou nada. Porque é uma espertalhona, porque, olha, pá, manipula-me como quer. É rata. Rata, tem tudo o que quer, tudo o que quer. O mais velho ainda levou talvez umas palmadas. O mais novo também muito pouco. Também muito pouco. Hoje em dia o mais velho já é grande, tem mais força do que eu, como é óbvio. O homem tem 19 anos, é enorme. O mais novo também menos, mas isto é por outra razão. Porque como ele é o mais novo e é o bebé, é um matulão gigante, é um bebé, nós todos o tratamos um bocadinho ainda com complacência. carinho, aquele O carinho. bebé, e lá veio o gajo, calça 36 e ninguém o consegue levar ao colo porque ele pesa 40 quilos, portanto, quem é que leva um bebé de 40 quilos ao colo dele? Lá vem ele. E
E portanto, esse nós temos mais paciência. Mas isso também tem a ver depois com isto em carreira, não é? Tu só Certo. tens uma, é uma experiência completamente diferente do que teres ali 3 e está tudo em fila indiana, segue. Então, mas só para terminar, retomando aqui uma coisa que depois acabámos por não falar, e eu percebo que tu investigas muito Investi muito. e falas muito com as tuas amigas, ou seja, estás sempre a absorver coisas, identifico-me Sempre. com isso, contigo nisso, que como comediante eu estou sempre a trabalhar, estou sempre a olhar Sempre. para tudo, sempre a escrever, isto é o quê, isto posso usar para isto, não sei o quê. Sempre. Mas tu escreves imenso, tu passas muito tempo a escrever novelas, filmes, livros. Quando é que tu vives? Isso é uma ótima questão. Eu agora estou exatamente a pensar nisso, porque eu tive um ano muito intenso, muito difícil. Difícil no sentido profissional, porque foi muito desafiante, mas foi ótimo, correu super bem. Mas foi muito desafiante. E a certa altura eu estava a trabalhar tipo, todos os dias, todo o dia, estás a ver? E aquilo era um estalo de ficção Certo. horroroso. E houve muita coisa que ficou. E portanto, tu emerges disto e tu tens que tentar conciliar, pronto, é uma aprendizagem, tu tens que tentar conciliar este drive imenso e esta fúria imensa, estás a ver? Com essa parte da tua vida. Até porque há uma razão, há uma consequência aqui. Quanto melhor é a tua ficção, ou seja, quanto mais impacto tem a tua ficção em ti, e nesse sentido é melhor, menos tem a tua vida. Parece Porque é só como se estivesse aborrecida. a Chata. suprir algumas necessidades tuas através da ficção que estás a Epá, criar. de dopamina seguramente. Ok. De dopamina seguramente. E depois sais daqui onde estás a inventar histórias maravilhosas para pessoas E maravilhosas, vais fazer momentos sopa. maravilhosos, e vais fazer sopa. Oh Isso. mãe, dói-me o rabo! E eu, e não sei o quê, e o outro fez não sei o quê. E é como se fosse um vício, então, tu queres voltar para a história É um logo drive do caraças, sim. Que engraçado. É um drive do Sabe, no caraças. outro dia, não sei se foi através do Extremamente Desagradável da Joana Marques ou só vi efetivamente o podcast em que entrevistaram o guionista do Bruno Aleixo, o João Moreira, Certo. e perguntaram-lhe como é que é escrever algo todos os dias, como é que é ser argumentista de um boneco há tantos anos. Ele disse, pá, é um trabalho, sabes? Então sentiu-se ali um bocadinho uma cena de como se estivesse na função pública, de género, onde vocês veem encantamento, eu vejo trabalho. Também. Também, claro, mas Também. tu tens, por ser ficção e por Eu seres tão vejo mais. dada, Sim, e é muito encantamento. tu vives aí É também. tu vives aí. E é trabalho, atenção. Aquela coisa do hoje não consigo escrever. Nunca em tempo algum isso Engraçado, aquele aconteceu. bloqueio. Qual que é? Isso é tanga. Tu sentas-te e escreves. Pode ficar melhor, pode ficar pior, pode ficar mais, pode ficar menos, mas tipo, senta-te e escreve. Depois Trabalha. editas, trabalha. Portanto, há aquele lado marceneiro. Não é? Estamos a fazer, fomos ao Leroy Merlin e de facto comprámos as ferramentas. E depois há o lado em que não é só marceneiro, porque o marceneiro faz produtos materiais, cria matéria. Mas Tu é não preciso crias o arquiteto. matéria. Yeah. Parte depois para também. Quebra-bilhas. Maravilha. Tu não fazes nada real. E é impossível tu não fazendo nada real estares a criar vidas e pessoas muito melhores do que a tua. Como é óbvio, imagina tu estares a tentar contar a tua história que seca. A Certo. tua vida é aborrecida. A rotina, o dia a dia são boring. Estás a ver? Não. Ontem o Aaron Sorkin, vi uma entrevista dele muito, muito boa. Eu gosto muito do Aaron Sorkin, o argumentista. E o gajo dizia: as pessoas e as personagens são parecidas, mas não têm nada a ver. Porque quando eu crio uma personagem, eu estou a criar um simulacro, um avatar de uma pessoa com uma rapidez, com uma dinâmica, com os diálogos. Ele gosta muito de diálogos, ele trabalha muito de diálogos. Ninguém fala assim, ninguém tem aquela rapidez, nada, aquilo é fake. E depois o entrevistador foi engraçado e disse: pois, e Shakespeare? Ele disse: pior ainda em Shakespeare, porque essas pessoas rimam. E tu na tua vida Ninguém não fala rimas, assim. ninguém rima. Portanto, pá, pensas nisso e que são acontecimentos épicos, romanceados ainda por cima, aumentados, levados ao limite. Muito parecido com a comédia. Pronto, não é por acaso que ambos têm ali a Exato. escrita, a persona, a personagem. Exato. Eu podia na boa fazer comédia se tivesse alguma graça, mas não tenho, portanto não faço. Mas podia Não na boa. tens? Quer dizer, tenho, mas não tenho. Não sei escrever comédia. Sou engraçada, porque é divertido, Certo. mas não sei És escrever bubbly, não sei o comédia. quê. Sou bubbly, sou muito bubbly. Sim. Mas depois tenho uma cena com o desconforto da comédia. Tu falaste Eu no falei, Conan estava a ver o O'Brien. Conan O'Brien, estava a ver o Conan O'Brien pelo mundo.
Sim, Pá, e o Conan O'Brien diz umas coisas às pessoas que é o eu meu ídolo. morro por dentro. Eu morro! Mas eu morro, eu fico assim, como é que ele disse isto? Porque eu, por cima, não sou nada disso, estás a ver? Eu depois sou muito agradável, muito conciliadora. Eu morro a ouvir o Conan O'Brien a gozar com aquela gente e os gajos a rirem-se. Ou seja, Tão bom. Mas eu ele pode, estás a ver? Porque de ele pode. determinada forma aquela personagem, lá está, que ele próprio criou, consegue compensar o desagrado com o desajeitado que ele é, sabes? Ninguém o vê como Aquela figura, ameaça, não é? ninguém o vê como nada, Sim, porque é um homem franzino, sim. com as pernas Aquele, grandes, exato, aquele troncozinho assim, sim, junco. ruivo, meio pálido, nananã. Não, e não se leva muito a sério, estás a ver? Eu acho que a É pessoa também não fenomenal. Ele ganhou agora o prémio Mark Twain, ganhou. finalmente, sim. Finalmente, depois de tantos anos de carreira, lá foi reconhecido e aquilo foi muito importante, não só para ele, mas para todos nós, por vermos que um comediante de nicho Ele é também de pode. nicho. Epá, Quem é que não é de nicho? epá, não te consigo. O Olha, Gervais, por exemplo. não, estou a brincar, o Gervais não é de nicho, não. O CK já são nichos muito grandes, percebes? O O Seinfeld Seinfeld. não é de nicho, são pessoas mais consensuais que se te disserem cinco comediantes que estão no top ou qualquer coisa surgem praticamente sempre. Mas o Conan era um bocadinho mais underground, até pelo conteúdo que ele fazia. No Late Night Show, ele Sim. tinha durante 10 minutos, 10 minutos não, parecem 10 minutos porque é televisão, mas vá, 2 minutos ou 3, um urso a masturbar-se. Tinha. Tinha. Pá, e isto só dá para brincar quando não estás em horário nobre, não é? Quando Sim, há só dá para ali, brincar assim. Em Portugal isso seria obviamente, seria impossível. escandaloso. E não conseguias, não tens escala para tanta diversidade. Não, Exato. não tens público para tanta diversidade. Sim, Somos sim. E poucos a internet agora e os podcasts e não sei o quê, porque isso é o aí que, é o que safa agora. Isso é o que sim, safa agora. sim. Isso é o que safa agora. Olha, Porque no, tinha no tanto para falar mainstream. ainda contigo, mas o que vale é que eu vou continuar com isto de entrevistar pessoas e eventualmente vou dar a volta. E eu quero saber mais sobre ti, mais sobre a tua cabeça e E esses se eu mundos fui ao, todos. ao Leroy Merlin ao meio-dia ver como é que era? Opa, Se por havia lá um Zé favor, Carlos. isso é um cruising de tias. Epá, É que eu, mas sab... é a que eu minha sei que há excitação ao disso, ouvir aquilo, a minha eu sei excitação ao ouvir aquilo. que há Tipo, alguns McDonald's onde há pessoas homossexuais que vão fazer cruising, que se no encontram. McDonald's, Sim. eu sabia isso na estação do Bom Barral. Sabias? Na estação de Fazer um camionistas do pé Bom direito. Barral? Na estação de camionistas do Bom Barral, aquela casa de banho, aquilo era um vê-se-te-avias. Meu Deus, que As coisas que uma pessoa sabe. Informação completamente inútil e desnecessária. Mas isso compõe, estás a não, ver? para Isso ti é compõe. útil e para mim Por acaso também. é, por acaso é Super útil. útil. E eu gosto, estás a ver? É mesmo, É a pessoa até juicy. fica, é juicy, até a pessoa fica assim de tremer, se estás a ver? Oh! Olha, Patrícia, alguma coisa que vais estrear em breve e que queiras. O arquiteto, O o arquiteto arquiteto, vai não estrear em sabemos breve. quando é que é? Acho que é em setembro. Setembro, Not sure, mas olé! acho que sim. E o meu Boa. próximo livro, que infelizmente já não se vai chamar Fuckboy porque me castraram, fiquei triste, mas que, pá, espero publicar em breve. Qual é o Estes são nome? os Qual é que vai ser próximos. o nome? Não sei, olha, se tiveres alguma ideia, manda-me, porque que Fuckboy é o, pronto, é a piloca amiga. Eu disse, não é a piloca amiga. Ah, pá, que chatice, é que fuckboy é mesmo o que é. É que é mesmo o que é, só que as pessoas podem achar que é fuck Gigalow. buddy. Sim, o Isso é mais gigalow é peso. bom, mas é que isto é muito, no livro é muito intenso. O livro não é uma comédia, nem é piada. São três Certo, mulheres super afetadas por este homem. E certo. porque é que ele entrou na vida delas? É muito intenso, é um romance, Ah, é faz um romance pressão na tua editora. Tu és uma artista, uma consagrada, escritora renomada. premiada, mas não pode ser assim. Pois Uma não. coisa é dizerem-me a mim, e eu dizer, migas, pronto, é obrigada, não é? Yeah, E exato. outra és tu, acabou, é fuckboy, acabou, as pessoas não percebem, então Não, é mas uma eu depois tenho medo que machadada. as pessoas não alinhem depois no livro, porque achem que o título não está de acordo com o conteúdo, percebes? Achas que alguém tens, não sei. Ah, tu julgas muito o livro pela capa. Não, Julgas, sim, mas julgas. fuckboy até é mais atraente. Olha a Pois é, quantidade de depois as pessoas acham tendência que é uma cena que. tipo meia pop e depois chegam lá e aquela merda é um arraso emocional. Epá, quem Mas vai pronto. ler também são pessoas que têm alguma capacidade. Não sei, pronto. Eu acho que Não, o livro é ele fixe, o livro lutava está pelo fixe. fuckboy. Ele lutava pelo Será? fuckboy. Então está bem, vamos a isso. Pronto, então Vou fica ver. assim. Combinado. Beijinhos! Até logo, meu amor. Obrigada. Obrigada eu.
Que na altura, infelizmente, as mulheres é que eram vítimas depois de julgamento e de condenação, porque eram umas porcas e umas badalhocas. E eu senti isso na pele porque fui vítima de revenge porn. Tive um Foste. namorado na internet que espalhou fotografias não, que nós fazíamos aquilo pelo, agora FaceTime, na altura era Net Meeting, e o gajo espalhou fotografias minhas de 13 anos a masturbar-me. E fui para várias escolas, espalharam isso por várias escolas, imprimiram só para veres o quão velho eu sou. E eu é que sofri tudo, percebes? Ai, Eu que é que. horror! Epá, imagina teres a Como cona é que tu num superaste folheto. isso? Olha, não sei se superei, não é? Mas arranjei aqui estratégias, se calhar é por isso Fizeste que sou terapia? humorista. Claro, faço terapia há anos. Há anos. E acho que ainda tenho uma dissociação muito grande do meu corpo. Ainda não abracei muito o meu lado feminino porque eu considero mais vulnerável, percebes? Há aqui várias questões interessantes. Mas sobre a abordagem que vais dar a essa questão, que já deste, já está escrito, não é? Já está, já está. E já está filmado e produzido, estava Não em posso. pós-produção há uns tempos. Estava, exato. Eu não posso falar muito sobre isto ainda. Ok. Ainda não posso falar muito. Fuckboy, repara, é isso, fuckboy é isso. É alguém que de alguma maneira consegue, através do sexo ou da emoção ou poder, é tudo, não é? Eu não sei, eu acho que é uma coisa completamente cultural e é isso que nós estamos a mudar, que é explicar às mulheres, tentar perceber aquele fascínio por homens poderosos, estás a ver? É uma cena completamente cultural que vem e vem e vem. Não existe tanto fascínio por mulheres poderosas, mas por homens poderosos existe. E portanto, Não ser por acaso na comunidade lésbica, eu acho que Existe. existe grande fascínio das mulheres por mulheres também poderosas. Pois, Acho que talvez existe seja assim isso. determinados grupos em que. Certo. Porque acho que muitas de nós, ou se calhar todas, em medidas diferentes, procuramos segurança e de certa forma o poder parece dar segurança, Claro. de alguma forma. Claro, e está, por exemplo, está provado que os famosos e que são bonitos e têm bons dentes e são simétricos, à partida granjeiam mais simpatia e confiança das pessoas. Porque não tem um ar doente, porque. Porque é exatamente isso, porque porque confiam, as pessoas confiam nos famosos, como se isso fosse, quer dizer, como se isso fosse uma relação natural, mas não é. É Pois. só estranha, é só absolutamente estranha. E isto, mais uma vez, são a história de duas mulheres. Metidas aqui ao barulho. Certo. Portanto, isto são a história de duas mulheres. E apenas aproveitar um facto que foi completamente público. Tu, se quiseres, vais ao YouPorn ou ao Xporn. Ainda está lá? Está lá. Não pode. Acredita. Passei uma tarde inteira a ver aquilo. Está Bem, lá. calma, também não há assim tanto para ver. Há muito para ver. Há muito. E depois, Bem, ainda não por cima, interessa os também. filmes Não vejo, não pornográficos que preferi. fizeram a seguir o Arquiteto Quebra-Bilhas. Ai, não estou a par. Nunca viste o Arquiteto Quebra-Bilhas? Não, a parte da bilha nunca me entusiasmou muito. Não sou muito bilha. É um filme, um clássico do Ai, não porno estou a par. português. Ai, não estou a par. Vou-te mandar depois, o Arquiteto Quebra-Bilhas. Ai, que maravilha. Pronto, então. Como é que se segue de bilhas? Vamos fazer aqui uma passagem completamente Arquiteto Quebra-Bilhas. histórica de arquiteto quebra-bilhas para Leroy Merlin. Ah! Não são só os arquitetos que andam aí a quebrar bilhas a torta e a direita. Mas sabes o que é? Sabes o que é que tu tens que perceber? Eu às vezes ouço estas histórias, mas Mas ouço se outras calhar não é histórias Leroy também. Merlin, atenção, nós é que É estamos Leroy a dizer. Merlin. É literalmente Leroy Merlin. A história começa no. Não, mas uma coisa que tens de perceber é: eu ouço estas histórias, como por exemplo, ouço outro tipo de histórias. Olha, a semana passada estive a almoçar com um juiz incrível, com quem espero vir a trabalhar, um homem maravilhoso, que apanhou o padre Frederico na Madeira. E tu tens que perceber que a minha reação corporal a qualquer uma destas histórias é começar a transpirar, o coração começar a bater, e eu tenho uma subida de adrenalina. É tipo como se fosse a coisa que eu mais gosto de fazer no mundo. Imagina a coisa que tu mais gostas de fazer, ouvir isto. Certo. Qualquer que ela seja. Desde o Padre Frederico, à história, sei lá, de um gajo das FPs 25 que ainda quer trabalhar, que vamos fazer, ou Leroy Merlin, que eu estava assim a tremer de excitação. Conta, Então, por favor. Leroy Merlin, isto para as pessoas saberem, isto é uma coisa e as pessoas têm que saber que podem fazer Não esta vamos ser coisa. processadas pela Leroy. Não sei, isto é um mito urbano. Pode ser ou pode não ser. Isto pode levar mais pessoas ao Leroy. Olha, para comprarem cenas. Sabias que o Leroy é da Daniela? Quem é a Daniela? Daniela Leroy.
merda. Sim. Em americano seria o Leroy Merlin. Leroy Merlin. Então, hoje estavas muito bem, foste ao Leroy Oh, Merlin. não fui, não fui. Ai, Isto não foste? foi uma amiga que me contou. Claro, Ou seja, sim. e o que é que eu não quero ir ao Leroy Merlin ver isto. Eu Certo. quero que a minha amiga me esteja a contar isto. Certo. Portanto, essa é a minha cabeça. Eu não quero ir para o Leroy Merlin ver cenas. Eu quero que me contem as cenas para eu. Certo. Certo. Então, amanhã, as pessoas já sabem, se dirigirem ao Leroy Merlin, por volta desta hora, meio-dia e tal, uma, o que é que vai acontecer? Estão lá pessoas das obras, portanto, funcionários de construção, Sim. chamemos, e mais quem? Senhoras carentes, Maduras na zona. maduras, louras, já sou eu da minha cabeça, que interpelam os empregados das obras, portanto, os senhores que estão lá à procura de material, As trolhas, sim. Eu digo, e estás aí com merda. estou aqui à volta, interpelam as trolhas e acabam por irem para as carrinhas deles no parque de estacionamento, onde são viciadas. Viciadas Se em. viciadas. Pá, isto há tanto trocadilho com tinta, com balde, com Com trincha, pincel, com martelos. batanetes. Era o resto do dia, era o resto do dia. Mas pronto, portanto, já sabem, quem quiser, quem precisar. Às vezes a pessoa precisa. não Depois é? do ananás no Mercadona. Exato, esta é a coisa a seguir. Leroy Merlin, vou à procura de coisa. Ai, tal, pode-me ajudar aqui, não sei qual é a lixa que eu devia levar. Ó dona, Lixa ó dona. tarefa. Não sei o que ele chama dona. Ó dona, leva aqui esta lixa. Ah, mas podia-me ajudar a levar isto para o carro? Isto já sou eu, na caixa. Sim, 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 Isto sim. é pesado. Ah, mas são só 3 parafusos. Mas é Não, pesado. ele é que diz, isto é pesado. Exato. Ele com um saquinho assim Ele com um saquinho de nada, isto é pesado. E depois chegam lá abaixo, dona, eu tenho ali na minha carrinha, posso-lhe mostrar como é que isto funciona. Jorge Sousa. Estou simpática, então pumba, carrinha. E sabes o que é que eu acho? Eu acho que anda para aí tio, também, a disfarçar-se de trolha, para no Achas? fundo estar a comer tias numa Um caminhonete. tio não quer comer uma tia. O tio quer comer quem? Quer comer gajas das caminhonetes. É? Mas isto é a sério. É que eu não estou a Disfarça-se. par dessa, eu não sou Disfarça-se mulher, de sou trolha. pereira. Pronto, disfarça-se de trolha e vai. Para as Pronto. caminhonetes. Ah pá, fenomenal. Isto vai servir de inspiração para alguma coisa, porque isto são as Epá, isto tem que factias. entrar, isto tem que entrar Isto em são algum lado. factias, tu devias fazer um livro. Não é bem factias, isto são mulheres. Olha, eu agora, por causa de outros projetos, estive a rever. Agora vamos passar para um nível de alta cultura que tu vais ficar parva. É isto que eu Estive a gosto. rever o Buñuel, Sim, o La Belle du Jour. ok, estou a fingir que sim. Não conheces esse filme? Não. Pronto, esse filme é a Catherine Deneuve, é muito antigo esse filme. É a Catherine Deneuve, que tem uma vida incrível, casada com um médico, ela é linda de morrer, nova, esperta, high class, e que está aborrecida, e que está super aborrecida. E então, o que é que ela faz? Torna-se puta. E bem, Torna-se puta. Mas nem recebe. A cena não é essa. Só que o que é mais engraçado é que ela não se torna qualquer puta. Ela é uma gaja, e o Buñuel tem uma entrevista incrível a explicar isso. Ela quer ser humilhada, ela quer ser espancada, ela quer a força que o marido não lhe dá em casa. E então, isto a propósito das tias e do Leroy Merlin, e o Buñuel diz uma coisa muito engraçada, que é nós não sabemos as tareas das pessoas, né? O que é que está lá dentro, é tudo muito, não é? E tu és muitas coisas e tens muitos desejos. sim. E então as tias podem ser somente uma belle du jour. Ela está bored, Certo, está certo, aborrecida. certo. Tipo, aquilo é chato. As crianças são chatas. A casa é chata, o marido é uma seca. Claro. Estás a ver? Já não há Não, elan. mas era o clássico jardineiro, não é? Era o jardineiro, o Era o facto clássico jardineiro. Mas este eu acho que tem um fator de risco mais interessante, é como a Belle do Jour. Porque ela depois é apanhada e aquilo é uma grande vergonha. Bom, há todo ali um elan e o marido acaba. Bom, enfim, é uma grande cenaça. Aqui eu acho que as pessoas estão mais exigentes, porque o jardineiro depois também se torna aborrecido, porque é só o jardineiro, não é? Sim. E é sempre o mesmo. Aqui pergunto-me um bocado se nós vivemos agora duas fases em simultâneo, acho eu, que é, por um lado, estamos a desconstruir o machismo em várias Certo, vertentes, certo, há vários homens certo.
estão a questionar e também estão a batalhar um bocadinho com como é que é ser homem, o que é ser homem hoje em dia, porque perdem um papel que lhes era natural e que lhes foi ensinado e têm de questionar tudo. Mas por outro lado também estamos a ver uma ascendência do machismo nos mais jovens. Está a Bastante. haver uma influência gigante nesse sentido. Também tem a ver com a direita, não é? Com algum papel Sim, está político da direita, sim. tudo ligado. Sim. Às vezes eu pergunto-me se determinadas mulheres não estão à procura de um determinado estereótipo de masculinidade que também já só encontram fora de casa, percebes? Se calhar também querem um trolha que é um homem a sério, é um homem que constrói, é um homem que Forte. pinta, é um Ai, homem que sim, que trabalha com as mãos. trabalha com as mãos, que tem o escritório, que cheira a cu. Epá, Sim. desculpem todos os trolhas que possam estar a Opa, ouvir. exato, exato. Pode haver trolhas incríveis e que nós E vemos há, nesse tipo de seguramente, mulher. e que vem o Sim, Buñuel, seguramente, há e tudo neste apareçam. mundo, claro. Exato. Dê um toque. Essa ideia de masculinidade, não é? Eu acho que os homens andam um bocadinho perdidos e nós também, sabes? Nós andamos um bocadinho perdidas no nosso papel e no deles. Eu, pelo menos, acho que estamos numa transição do caraças, sabes? Nós vimos de uma geração das nossas mães, mas mais das nossas avós, que não foi assim há tanto tempo, estás a ver? Onde as mulheres ficavam em casa sem trabalhar. Certo. Hoje em dia não só trabalham, como tomam conta das crianças, como provavelmente sustentam os gajos. Estás a ver? São as melhores na escola, estão a atingir cargos de topo incríveis. Hoje em dia tu vais, por exemplo, ver nos tribunais, a maior parte delas são juízas, engenheiras, arquitetas, tudo nós temos a tomar conta. Certo. E, epá, por um drive incrível que as mulheres têm, e isso é verdade, e porque se calhar era como o Por Spike termos Lee sido dizia. underdogs Exato, durante tanto exatamente. tempo, agora Exatamente. queremos se It's ingrar. payback time, exatamente. Portanto, nós estamos a subir, só que isto custa-nos horrores. A nós e a eles. Porque, espera, eu estou a falar de uma determinada classe masculina que tem consciência disto e que Claro. pretende mudar. Claro que não podemos generalizar nem para o mal, nem para o bem. Claro. Mas eu sinto que também podemos, eu não estudei sobre isto, mas podemos estar a cair num exagero, se calhar, de homogeneização de papéis sem ligar ao género, que também nos faz estar um bocadinho mais perdidos. É uma boa questão. Eu não consigo dizer-te sobre isso. Pois porque, também não, mas ou eu seja, pergunto-me sobre isso. eu também pergunto muito sobre isso, que é, será que todas temos que ser CEOs? A certa altura já estamos nessa versão, não é? Onde é que tu própria te inscreves? E uma aversão também é um papel que por acaso foi mais conservador, mas que poderá também estar aqui um bocado ligado à biologia, percebes? Eu reconheço. Epá, eu tive agora, olha, neste próximo livro do Fuckboy, eu estive a fazer uma grande pesquisa sobre os caçadores-coletores e a questão das relações entre homens e mulheres. Nas tribos de caçadores-coletores não havia hierarquias. Homens e mulheres eram iguais. Mas havia sim papéis completamente diferentes. Os homens iam caçar e as mulheres eram as coletoras e Certo. tratavam das crianças. Certo. Isso é verdade. E isso muda muito. Claro que, repara, também há tribos onde as mulheres iam caçar, eu não digo que não. Sim, sim. Mas, na maioria, era assim que funcionava. Até pela força do corpo, não é? E porque nós temos as crianças, o que é que tu vais fazer? Tens as crianças e depois a seguir vais matar um búfalo? É possível. Ainda matas a criança e colhes o búfalo. É pá, mas matas a criança, sabes? É isso Sei. Tu tens quantos filhos? 3. 3, tens que parar. Não, já estou velha também, agora alguma vez. A outra já está velha. Já nasces, a outra já quer lá saber disso. Não, mas essa coisa da maternidade é uma cena muito complexa, no sentido até da atribuição dos próprios papéis sociais. Não que os homens não possam educar as crianças, não é isso, mas De todo. nós temos sempre eu acho que nós temos sempre aquela vontade de educar as crianças, as mulheres têm. Não é? Certo. Já que as têm de acompanhar. Nem Uma mãe sempre, que deixa sim, um filho, mas se tudo correr bem. se tudo correr bem, exato. Uma Certo, mãe que certo. deixa um filho não é uma mãe que vai ficar bem. Sim, claro que Não vai ficar bem da cabeça, não Nem vai. esteja bem, que nem esteja, Não vai, não vai. esteja ok. Um pai que deixa um filho, Sim. não sei se é a mesma coisa. Eu também admito que possa estar a ser muito Claro, ousada estamos a nestas ser, coisas. sim, Estamos a e estamos a especular. dar se calhar uma má imagem e depois vão pensar que as feministas não pensam. Nós até acho que até estamos a dar aqui uma perspectiva bastante equilibrada. Por exemplo, uma das coisas que eu estudei quando eu fui mãe há 11 anos foi que os homens estão equipados biologicamente para o cérebro se adaptar a um papel mais presente desde que tenham uma ligação próxima com a criança desde o início. Certo. Ou seja, esse papel do pai mais ausente e que se desliga acontece muitas das vezes porque não tem capacidade para o fazer, porque a vida não deixa, porque está nesse papel mais de provider
e está mais fora, ou até às vezes, como foi no meu caso, eu comi por completo todas as responsabilidades da Irene. Foi. Tipo, deixa estar que eu faço, não, deixa, eu é que sei fazer, Eu também sabes? sou um Aquela bocado cena assim. a Eu tudo, também sou um bocado assim. sabes? Então E às depois há o tantas. problema da grande mãe latina. Que Itália, Espanha, Portugal, a mama, não é? A grande mãe, a A grande, patroa, a a grande mãe. matriarca. E nós incorporamos muito isso, nós temos muito isso na nossa cultura. Os nórdicos não têm. E A maneira bem, de educar é completamente diferente. Nós não, nós é a grande mãe. Portanto, nós sentimos a obrigação de sermos a grande mãe. Como se é as isso. crianças fossem morrer se nós não fôssemos as grandes mães, não é? Ai não, eu estou em cima. Oh, e hoje em dia ainda está pior. Porque além da grande mãe, tu agora tens a culpa de trabalhar. Portanto, ainda estás mais em cima das crianças. A culpa de trabalhar e a culpa de não ser a mãe perfeita, porque cada Exato. vez mais há a difusão de outros métodos Epá, de eu odeio essas parentalidade. merdas. Eu odeio. Fica nervosa. Parentalidade positiva. Até me vomito. Epá, eu sou uma mãe dos anos 80. Eu sou uma mãe dos anos 80. Sabes que me Esta gente falta leva isso. berros e grita. Epá, e apanha porrada, volta e meia. Não posso dizer Oh meu isto. Deus! Cancelem-me já! Sabes o que é que o Vanderdinho diz? O quê? Cancelem-me já que eu preciso de férias. Exato. Tipo, larguem-me da. Epá, sim, volta e meia. Obviamente não dou sovas porque até nem tenho força, já não me interessa. E pá, porque sovas é uma chatice, depois com todos marcados, e depois grito ainda Sim. mais. Tipo, Depois ainda podem não, ligar para o 112 e dão o nome deles, é uma chatice. Sim, não sim, dá. percebo. Agora, uma palmadona assim, tipo, só para assustar. Tipo, o que é que eu Pá, estou a fazer? Nada, eu nada. sou Mas extremamente contra, mas já conheci crianças que eu e que são o resultado das mães e todos os outros fatores eu não que eu suporto pensei, pá, crianças percebo, horrorosas, eu não percebo. suporto. Há Eu não crianças suporto detestáveis. crianças, eu não suporto. Pá, eu levanto logo a Este mão, eu não podcast vai tão suporto. para. Eu não suporto crianças horrorosas. Crianças que fazem birras, crianças que estão sempre Que a horror, amassar. Patrícia! Que maçava! Que Epá, tu maçava! sabes, antigamente, eu depois também estudei um bocado sobre isto também para me limpar da culpa, não é? Foi a Carta dos Direitos, o século XX é o século da solidariedade, há um filósofo que diz isso. E foi um bocado para limpar as atrocidades que nós cometemos contra as crianças a vida toda, a história da humanidade, que nós fizemos a Carta dos Direitos das Crianças, mas isso foi em Ok. 1900 e tal. Até lá, tu Já trabalhavas no perderam. campo, ó filha, tu não te interessavas. Minha avó dizia isso. Ai, as crianças não interessavam. Comiam na cozinha, não têm interesse. As crianças não sabem de nada, dizem umas merdas, depois choram, depois caem, depois gritam. E tudo aquilo é prepotência, e é ego e é emoção. Reparem, são adoráveis. E tudo aquilo é amor, e percebes? Mas, por outro lado, as crianças não pensam em nada. As crianças não quero. Mas porquê que não queres? Está bem, então já quero. Foda-se, a sério. E tu estás ali 2 horas, sabes? Olha, vou-te contar esta. Uma vez na escola, numa escola dos meus filhos, a criança não queria entrar no carro. Não queria. Então os pais ficaram com a criança até às 10 da noite no parque de estacionamento da escola. Eu sou um bocado essa pessoa, Patrícia. Ai, não! Eu sou um bocado. Vem aqui para casa, vem que traz a tua filha aqui para casa. Vá, Todos se os meus calhar amigos sim. dizem, eu vou mandar uma filha para casa. Traz. Não, mas sim, se calhar sim. Houve uma vez que ela não queria entrar na escola e estava a chorar aos altos berros e não sei o quê, mesmo muito. E eu fiquei sentada ao lado dela até ela acabar de chorar, para depois lhe explicar que a escola é importante, que a mãe volta, pá, porque tem aquela empatia e culpa de mãe e não querer Mas espera, ser. quanto tempo é que isso foi? Isto foi desde as 4 da tarde até às 10 da noite. Não, foi tipo. Tá bem, se sei for lá, um quarto de hora. meia hora. Tá bem, mas isso eu também, calma, eu também. Pensava que lhe espetavas logo uma vassourada. Achas? Claro que não, coitadinhos. Eu sou muito boa com eles gostam, os meus filhos gostam muito de mim, um dia posso lhes Acredito, perguntar. não levam. Não, eu vi. Eles gostam muito de ti Percebes? e ao mesmo Não. tempo são muito independentes. Portanto, E sou- acho sou- que whatever works é um bocadinho isso. Não, e sou muito independente. Eu eles tenho o também. mais velho na faculdade, ótimas notas, porreiríssimo. E gostam muito de mim, andam sempre muito à minha volta, estás a ver? Sou muito pintainhos, porque eu sou muito mãe galinha também, a mãezona. Eles têm Eu pai sou- presente. Tem o primeiro pai, portanto, são 2 pais, não é? Certo. O primeiro pai vive no Brasil, portanto é mais ausente, e o segundo pai, sim, é muito presente, muito fixe. presente, e é bom, e nós somos amigos. É pai. É pai, quer dizer, é mais ou menos pai, porque depois as decisões mais lixadas sou eu, não é? Oh, Eu sou sim. sempre a má, sou sempre eu. Ele é sempre diversão, alegria, não. Cabrona sou eu. Que de quem eles queixam sou eu, mas está tudo bem, eu já te expliquei. Eu tenho uma missão, aliás, tu perguntas algum dia aos meus filhos, eles vão dizer, eu tenho uma missão. Qual é? Educar-te, para tu teres uma boa vida.
Vou ser a tua primeira parede, eu vou ser o teu primeiro amor, mas também vou ser a tua primeira contrariedade. Porque senão, eu já vi isto de pessoas que não têm contrariedades e não são educadas e vão para o mundo e o mundo engole-as. Porque o mundo Verdade. é cruel, é mau e não gosta da tua filha como tu gostas. Pois Está-se a cagar. Se ela chora à porta da escola, ninguém quer saber. Certo. Portanto, se ela aprender, tipo, levanta o cu, porque ninguém vai olhar para ti, levanta o cu, vá, adiante. Sim, até para aprender a relativizar os problemas e não ficar Exato. apaixonada por si mesma, assim, pela sua Exato, própria e depressão. pelo só próprio poder, pelo seu próprio poder. Sabes porque é que a história pronto, Freud explica a história do controle anal, não é? As crianças controlam o mundo quando os pais Aprendem sim. exato, a controlar o esfíncter. É o resto da vida, elas controlam-te, controlando a tua emoção. E tu sabes que tu vives em função delas. Não tem como. Percebes? Não tem como não viver em função delas. Eu vivo em função dos meus filhos, não tem como. E portanto, mas há uma coisa que eu sei, que é, se eu não estou, eles têm que estar bem. Eles não podem estar a chorar. Minha mãe, eu estou sozinho. Não! Porque isso é pior para mim e para eles. Eu tenho que educar para o mundo. Certo. Para a crueldade, para a maldade e para a bondade e para o amor também. Mas há pessoas que vão ao extremo de o mundo é tão mau que mais vale levares agora merda e vou tratar-te mal e não sei o quê, que é para depois... Não, claro que não. Que Imagina. horror, isso é horrível. Não. Vou-te bater não. agora porque assim quando levares uma Exato. sova, quando fores Já mais sabes, crescido, sim. já te sabes defender, que é Não, mesmo de assim. todo, não é nada Claro, disso. E eu, claro. como é óbvio, não dou sovas. Volta e meia é só assim, como é que dizia alguém? Sacudir o pó. É, fazer exato, assim, uma estás a ver? palmada na Tchaca. hora Às vezes certa. nem olho, faço só assim, está quieto, pá. Eu tenho uma Tá amiga quieto. que diz, eu até bateria no meu filho, mas ele já tem mais força que eu, portanto... Não, isso é o problema do mais velho. O mais velho já... por exemplo, mas é tão engraçado os rapazes e as raparigas. A minha filha praticamente se levou 2 palmadas na vida, foi uma sorte. Pá, não levou nada. Porque é uma espertalhona, porque olha, pá, manipula-me como quer. É rata. Rata, tem tudo o que quer, tudo o que quer. O mais velho ainda levou talvez umas palmadas. O mais novo também muito pouco. Também muito pouco. Hoje em dia o mais velho já é grande, tem mais força do que eu, como é óbvio. O homem tem 19 anos, é enorme. O mais novo também menos, mas isto é por outra razão. Porque como ele é o mais novo e é o bebé, é um matulão gigante, é um bebé, nós todos o tratamos um bocadinho ainda com complacência. carinho, aquele O carinho bebé, e lá veio o gajo, calça 36 e ninguém o consegue levar ao colo porque ele pesa 40 quilos, portanto, quem é que leva um bebé de 40 quilos ao colo? Ele, lá vem ele. E portanto, nós temos mais paciência. Mas isso também tem a ver depois com isto em carreira, não é? Tu só tens uma, é uma experiência completamente diferente do que teres ali 3 e está tudo em fila indiana, segue. Então, mas só para terminar, retomando aqui uma coisa que depois acabámos por não falar, e eu percebo que tu investigas muito, e falas muito com as tuas amigas, ou seja, estás sempre a absorver coisas, identifico-me com isso, contigo nisso, que como comediante eu estou sempre a trabalhar, estou sempre a olhar para tudo, sempre a escrever, isto é o quê, isto posso usar para isto, não sei o quê. Sempre. Mas tu escreves imenso, tu passas muito tempo a escrever novelas, filmes, livros. Quando é que tu vives? Isso é uma ótima questão. Eu agora estou exatamente a pensar nisso, porque eu tive um ano muito intenso, muito difícil. Difícil no sentido profissional, porque foi muito desafiante, mas foi ótimo, correu super bem. Mas foi muito desafiante. E a certa altura eu estava a trabalhar tipo, todos os dias, todo o dia, estás a ver? E aquilo era um estalo de ficção horroroso. E houve muita coisa que ficou. E portanto, tu emerges disto e tu tens que tentar conciliar, uma aprendizagem, tu tens que tentar conciliar este drive imenso e esta fúria imensa, estás a ver? Com essa parte da tua vida. Até porque há uma razão, há uma consequência aqui. Quanto melhor é a tua ficção, ou seja, quanto mais impacto tem a tua ficção em ti, e nesse sentido é melhor, menos tem a tua vida. Porque é como se estivesse aborrecida. a suprir algumas necessidades tuas através da ficção que estás a criar. De dopamina seguramente. De dopamina seguramente. E depois sais daqui onde estás a inventar histórias maravilhosas para pessoas maravilhosas. E vais fazer sopa. Maravilhosas. E vais fazer sopa. Oh mãe, dói-me o rabo. E eu não sei o quê, e o outro fez não sei o quê. E é como se fosse um vício, então, tu queres voltar para a história. É um drive do caraças, sim. Que engraçado. É um drive do Sabe, caraças. no outro dia, não sei se foi através do Extremamente Desagradável da Joana Marques ou só vi efetivamente o podcast em que entrevistaram o guionista do Bruno Aleixo, o João Moreira, Certo. e perguntaram-lhe como é que é escrever algo todos os dias, como é que é ser argumentista de um boneco há tantos anos. Ele disse, pá, é um trabalho, sabes? Então sentiu-se ali um bocadinho
uma cena de como se estivesse na função pública, de género, onde vocês veem encantamento, eu vejo trabalho. Também, Também, claro, mas também. tu tens, por ser ficção e por seres Eu tão vejo mais, dada, sim, e é muito encantamento. tu vives aí É também. tu vives aí. E é trabalho, atenção, aquela coisa do hoje não consigo escrever. Nunca em tempo algum isso Engraçado, aquele aconteceu. bloqueio. Qual que é? Isso é tanga. Tu sentas-te e escreves. Pode ficar melhor, pode ficar pior, pode ficar mais, pode ficar menos, mas tipo, senta-te e escreve. Depois Trabalha. editas, trabalha. Portanto, há aquele lado marceneiro. Não é? Estamos a fazer, fomos ao Leroy Merlin e de facto comprámos as ferramentas. E depois há o lado em que não é só marceneiro, porque o marceneiro faz produtos materiais, cria matéria. Mas Tu é não preciso crias o arquiteto. matéria. Yeah. Claro. Depois para também. Quebra-bilhas. Maravilha. Tu não fazes nada real. E é impossível tu não fazendo nada real estares a criar vidas e pessoas muito melhores do que a tua. Como é óbvio, imagina tu estares a tentar contar a tua história que seca. Certo. A tua vida é aborrecida. A rotina, o dia-a-dia são boring, estás a ver? Não. Ontem o Aaron Sorkin, vi uma entrevista dele muito, muito boa, eu gosto muito do Aaron Sorkin, o argumentista, e o gajo dizia, as pessoas e as personagens são parecidas, mas não têm nada a ver. Porque quando eu crio uma personagem, eu estou a criar um simulacro, um avatar de uma pessoa com uma rapidez, com uma dinâmica, com os diálogos, ele gosta muito de diálogos, ele trabalha muito de diálogos. Ninguém fala assim, ninguém tem aquela rapidez, nada, aquilo é fake. E depois o entrevistador foi engraçado e disse, pois, e Shakespeare? Ele disse, pior ainda em Shakespeare, porque essas pessoas rimam, e tu na tua vida Ninguém não fala rimas, assim. ninguém rima. Portanto, pá, pensas nisso, e que são acontecimentos épicos, romanceados ainda por cima, aumentados, levados ao limite. Muito parecido com a comédia. Pronto, não é por acaso que ambos têm ali a Exato. escrita, a persona, a personagem. Exato. Eu podia na boa fazer comédia se tivesse alguma graça, mas não tenho, portanto não faço. Mas podia Não na boa. tens? Quer dizer, tenho, mas não tenho. Não sei escrever comédia. Sou engraçada, porque é divertido, Certo. mas não sei És escrever bubbly, não sei o comédia. quê. Sou bubbly, sou muito bubbly. Sim. Mas depois tenho uma cena com o desconforto da comédia. Ah, tu falaste Eu no falei, Conan estava a ver o O'Brien. Conan O'Brien pelo mundo. Sim. Pá, e o Conan O'Brien diz umas coisas às pessoas que É eu o meu ídolo. morro por dentro. Eu morro! Mas eu morro, eu fico assim, como é que ele disse isto? Porque eu, por cima, não sou nada disso, estás a ver? Eu depois sou muito agradável, muito conciliadora. Eu morro a ouvir o Conan O'Brien a gozar com aquela gente e os gajos a rirem-se. Ou seja, Tão bom. Mas ele pode, estás a ver? Porque Ele de determinada pode. forma aquela personagem, lá está, aquele próprio criou, consegue compensar o desagrado com o desajeitado que ele é, sabes? Ninguém o vê como Aquela ameaça, figura, não é? ninguém o vê como nada, Sim. porque é um homem franzino, sim. com as pernas Aquele, grandes, exato, aquele troncozinho assim, e junco. ruivo, meio pálido, nananã. Não, e não se leva muito a sério, estás a ver? Eu acho que a Ai, pessoa também não. fenomenal. Ele ganhou agora o prémio Mark Twain, finalmente. Sim. Finalmente, depois de tantos anos de carreira, lá foi reconhecido e aquilo foi muito importante, não só para ele, mas para todos nós, por vermos que um comediante de nicho também Ele é de pode. nicho? Epá, é. Quem é que não é de nicho? Epá, não te consigo. A Olha, Gervais, por exemplo. não, estou a brincar. O Gervais não é de nicho, não. O CK já são nichos muito grandes, percebes? O Seinfeld. não é de nicho. São pessoas mais consensuais que, se te disserem cinco comediantes que estão no top ou qualquer coisa, surgem praticamente sempre. Mas o Conan era um bocadinho mais underground, até pelo conteúdo que ele fazia. No Late Night Show, ele tinha durante 10 minutos, 10 minutos não, parecem 10 minutos porque é televisão, mas vá, 2 minutos ou 3, um urso a masturbar-se. Tinha. Tinha. Pá, e isto só dá para brincar quando não estás em horário nobre, não é? Quando Sim, há só dá ali- para brincar assim. Em Portugal Não. isso seria. Obviamente, seria impossível. escandaloso. E não conseguias, não tens escala para tanta diversidade. Exato. Não tens público para tanta diversidade. Sim, Somos sim. poucos A internet agora e os podcasts e não sei o quê. isso é o que safa agora. Isso é o que Sim. safa agora. Isso é o que safa agora. Porque Olha, no tinha tanto para mainstream. falar ainda contigo, mas o que vale é que eu vou continuar com isto de entrevistar pessoas e eventualmente vou dar a volta. E eu quero saber mais sobre ti, mais sobre a tua cabeça. E E se eu fui ao Leroy Merlin ao meio-dia ver como é que era? Opa, Se havia lá um por Zé favor. Carlos. Isso é um cruising de tias.
Epá, É que eu mas sei, a é que eu minha sei que há excitação disso. a ouvir aquilo, a minha excitação a ouvir aquilo. Há Tipo, alguns McDonald's onde há pessoas homossexuais que vão fazer cruising, que se no encontram. McDonald's, Sim. eu sabia isso na estação do Bom Barral. Sabias? Na estação de camionistas do Bom Barral? Na estação de camionistas do Bom Barral, aquela casa de banho, aquilo era um vê-se-te-avias. Meu Deus! As coisas que uma pessoa sabe. Informação completamente inútil e desnecessária. Mas isso compõe, estás a Não, ver? para Isso ti é compõe. útil e para mim também. Por acaso é super útil. E eu gosto, estás a ver? É mesmo, É só que juicy. fica, é juicy, até a pessoa fica assim a tremer, estás a ver? Oh! Olha, Patrícia, alguma coisa que vais estrear em breve e que queiras. O arquiteto vai Não estrear em sabemos breve. dizer que é? Acho que é em setembro. Setembro, Not olé! sure, mas acho que sim. E o meu Boa. próximo livro, que infelizmente já não se vai chamar Fuckboy porque me castraram, fiquei triste, mas que pá, espero publicar em breve. Qual é o Estes nome? são os Qual é que vai próximos. ser o nome? Não sei, olha, se tiveres alguma ideia, manda-me, porque já, que Fuckboy é o. Pronto, é a piloca amiga. Eu disse, não é a piloca amiga. Ah, pá, que chatice, é que fuckboy é mesmo o que é. É que é mesmo o que é, só que as pessoas podem achar que é fuck Gigolô. buddy. Sim, Isso o é mais gigolô é vezes. bom, mas é que isto é muito. O livro é muito intenso. O livro não é uma comédia, nem é piada. São três Certo, mulheres super afetadas por este homem. E certo. porque é que ele entrou na vida delas? É muito intenso, é um romance. Ah, É um faz romance pressão na tua editora. Tu és uma artista, uma consagrada, escritora renomada. premiada, mas não pode ser assim. Pois Uma não. coisa é dizerem-me a mim e eu dizer, migas, pronto, é obrigada, não é? Yeah, E exato. outra és tu, acabou, é fuckboy, acabou, as pessoas não percebem, então Não, ainda mas eu não vou depois tenho medo que chamar. as pessoas não alinhem depois no livro, porque acham que o título não está de acordo com o conteúdo, percebes? Achas que alguém tens, não sei. Tu julgas muito o livro pela capa. Não, sim, Julgas. mas fuckboy até é mais atraente. Olha a Pois é, quantidade de depois as pessoas acham tendências que é uma cena que... tipo meia pop e depois chegam lá e aquela merda é um arraso emocional. Epá, quem vai ler também são pessoas que têm alguma capacidade. Não sei. Pronto, eu acho que Não, o livro é ele fixe, o lutava livro está pelo fixe. fuckboy. Ele lutava Será? pelo fuckboy. Então está bem, vamos a isso. Pronto, então fica Vou ver. assim. Combinado. Beijinhos! Até logo, meu amor. Obrigada. Não valeu a pena. Eu acho que muitos de vocês, quando têm podcasts com pessoas, pensam: esta pessoa não me interessa, esta pessoa não me interessa, quem é esta pessoa? Podem não ter conhecido o nome de Patrícia Muller logo no início do episódio, pensar é trema, é beta. Sim. Mas vejam lá se não foi uma conversa que disparou para tanto lado, que falámos desde sexo em parques de estacionamento de lojas, feminismo, às origens do feminismo, não fomos unilaterais, falámos sobre tanta coisa, sobre uma série que vai estrear, sobre maternidade, sobre bater nos filhos. Quero deixar aqui claro que ainda não bati na minha filha, mas ainda há tanto para viver e que sou contra. É este tipo de conversas que eu admiro, percebem? É isto. Será que vou conseguir suplantar o prazer desta conversa com Kiko Isote, que é quem é o entrevistado da próxima semana, se não se baldar hoje? Eu baldei-me à primeira... Não, isto são pormenores de produção que não vos interessam. Mas Kiko Isote para a semana e vou-vos pondo a par da minha sinusite, que eu sei que estão para aí ralados. Beijinhos. E sigam o podcast para não andar, a outra gaja, não sei o quê, e assim também aparece-vos a seguir, ouvem o podcast, gostam e depois, oi, não sei ser, e sou eu. Comentem que eu respondo, que eu sou attention whore a esse ponto. Partilhem pelas vossas amizades. E cá estamos, meus putos, cá estamos. Vocês assam-se 2 vezes ao mesmo papel. Eu acho que não consigo. Mas assou-me assim, uso mais papel higiênico para limpar na casa de banho do que propriamente para maçoar. Beijinhos! É o podcast Não Sei Ser.